Imagina fazer um pacto inocente com o seu melhor amigo só para não passar o dia dos namorados sozinha. E de repente, uma única noite muda tudo entre vocês. Foi exatamente isso que aconteceu com Camila e Maurício. Amizade de anos, cumplicidade verdadeira e um acordo que parecia apenas uma brincadeira. Mas o que começou como uma desculpa para fugir da solidão acabou despertando sentimentos que nenhum dos dois esperava. Será que o amor pode nascer onde a amizade sempre reinou? Ou será que atravessar essa linha significa arriscar perder o que eles mais valorizavam? Fica comigo até o fim dessa história para descobrir como um simples pacto pode transformar para sempre a vida de duas pessoas. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A chuva deslizava pelo vidro como se lavasse a cidade inteira, mas para Camila parecia apenas acentuar a sensação de vazio. Já passava das 7:30 da noite e o andar da editora estava quase deserto. Algumas mesas ainda exibiam canecas com restos de café e papéis esquecidos, mas não havia mais passos, nem vozes, nem risadas. Só ela, a tela acesa do notebook e o silêncio pesado que preenchia cada canto. Era dia dos namorados. Outra vez. Camila tentou se convencer de que estava acostumada. Sempre dizia a si mesma que era só mais um dia no calendário, uma data inventada para restaurantes lotarem e floriculturas dobrarem o faturamento. Mas enquanto observava os colegas indo embora mais cedo, alguns ajeitando flores discretas nas mãos, outros apressados para encontrar alguém que os esperava, sentiu a solidão se espreitar por dentro como uma corrente fria. Ela pensou em Daniel, o quase relacionamento que tinha alimentado esperanças nos últimos meses. Ele havia prometido ver no que dava, mas como os outros antes dele, desapareceu antes que houvesse qualquer chance real. Era sempre assim, e naquela noite, o peso demais, uma frustração parecia maior. O celular vibrou sobre a mesa, iluminando a superfície com sua luz azulada. Camila pegou o aparelho sem entusiasmo, esperando algum e-mail atrasado ou mensagem de spam. Mas não. Era Maurício. Vamos jantar hoje? Só nós dois. Se for para passar o dia dos namorados sem ninguém que seja entre amigos. Camila leu e releu a mensagem e um calor inesperado a percorreu. Maurício. Sempre ele. Um sorriso tímido escapou de seus lábios. Eles se conheceram ainda na época da faculdade. Ele, estudante de arquitetura, ela de letras. Um projeto voluntário os aproximou e desde então haviam sido inseparáveis. Não como namorados, apesar dos olhares curiosos de colegas, mas como confidentes. Ele sabia os medos dela, ela, os defeitos dele. Compartilharam conquistas, desilusões e até longos silêncios confortáveis. Era a amizade mais sólida que ela já tivera. Poucos sabiam que Maurício não era apenas talentoso, ele era um dos nomes mais promissores da arquitetura, herdeiro de uma incorporadora milionária. Mas ao contrário do estereótipo, não gostava de ostentar. Vivia no apartamento que ele mesmo projetou e dirigia o mesmo carro há anos. Talvez fosse isso que Camila mais admirava, a forma como ele enxergava além das aparências, inclusive dela. Ela respondeu com rapidez, como se o coração tivesse decidido antes da razão. Aceito, mas só se eu puder escolher a sobremesa, e nada de restaurante 5 estrelas, tá avisado. A resposta veio quase imediata. 2 emojis, um riso e um coração. Camila riu sozinha, e pela primeira vez naquela noite, sentiu que o peso da data não era tão insuportável. Menos de 1 hora depois, ela já estava no hall imponente do edifício onde ele morava. O porteiro a cumprimentou com familiaridade. Boa noite, dona Camila. O doutor Maurício a espera. Ela sorriu educadamente, mas fez uma careta discreta assim que se virou. Doutor Maurício era o título que ele mais detestava. O elevador parecia subir devagar demais, como se quisesse prolongar a expectativa. Seu coração batia acelerado, e ela tentou se convencer de que era apenas por causa do vinho que provavelmente beberia. Mas sabia que era mais do que isso. Maurício abriu a porta antes mesmo que ela pudesse bater.
Estava com a camisa de linho branca dobrada nos antebraços, despretensioso, mas com aquele charme natural que parecia não exigir esforço. O perfume amadeirado misturado ao aroma de café fresco escapava do apartamento. Chegou cedo, ele disse com um sorriso caloroso. Quis fugir do climão romântico da cidade. Pois aqui dentro não tem romantismo nenhum, brincou, levantando as mãos como quem se rendia. Só lasanha congelada e vinho barato. Perfeito, ela riu entrando. Já me conquistou. O jantar foi leve e divertido como sempre. Riram de histórias antigas, falaram sobre clientes e sobre a última série que assistiram. Mas havia algo diferente naquela noite. Talvez fosse a forma como ele demorava a desviar o olhar, ou como ela se pegava observando o jeito que ele mexia no cabelo. Algo estava mudando, silenciosamente. No meio da conversa, Camila largou os talheres e comentou com um tom casual que escondia a ansiedade. Li uma pesquisa dizendo que amizades profundas têm mais chances de virar relacionamentos duradouros. Maurício ergueu a sobrancelha. E você tá me dizendo isso por... Ela deu de ombros. Só achei curioso. A gente já faz tanta coisa junto. Quem sabe um dia não fazemos isso aqui, mas de verdade. Ele sorriu de canto e se inclinou para a frente. Ou a gente pode fazer um pacto. Sempre que os dois estiverem solteiros no dia dos namorados, passamos juntos. Sem cobrança, sem complicação, só parceria. Só amizade, ele completou. Mas havia algo em sua voz que contradizia a leveza das palavras. Camila ergueu a taça. Fechado. As taças se tocaram. Um brinde, um pacto, um disfarce. Mas no olhar que trocaram depois, havia um passo silencioso, pequeno, mas definitivo. Um passo que começaria a mudar tudo. A segunda garrafa de vinho estava quase no fim, quando Camila percebeu como o tempo havia passado depressa. O relógio na parede já marcava quase meia-noite, mas a sensação era de que eles tinham se sentado à mesa minutos antes. A chuva lá fora continuava insistente, desenhando linhas tortas no vidro da varanda. O som das gotas se misturava à música suave que tocava abaixo, criando um cenário quase orquestrado para aquele instante. O apartamento de Maurício exalava aconchego. A iluminação indireta aquecia os espaços, revelando detalhes que denunciavam a personalidade dele. Livros de arquitetura empilhados com cuidado, plantas estrategicamente posicionadas, o aroma amadeirado que se mesclava ao couro dos móveis. Cada canto parecia planejado, mas nada tinha a frieza de uma vitrine. Ali havia vida, a vida dele. Camila estava no sofá largo com as pernas dobradas sob o corpo, a taça de vinho apoiada entre as mãos. O tecido macio da manta aquecia seus pés, mas não aplacava a estranha inquietação que crescia dentro dela. Não era desconforto, mas algo novo, um deslocamento sutil, como se uma linha invisível tivesse sido cruzada sem que ela percebesse. Maurício estava diante dela, recostado de forma relaxada, mas com os olhos atentos. A camisa de linho clara estava aberta nos primeiros botões, revelando parte do peito. O cabelo, bagunçado pelo calor do ambiente, lhe dava um ar menos executivo e mais humano, quase vulnerável. Camila não conseguiu evitar reparar em como aquela versão dele a atraía de um jeito que nunca tinha admitido antes. Sabe o que é louco? Ele quebrou o silêncio, girando devagar o vinho na taça. Eu passei os últimos 3 meses cercado de gente, reuniões, jantares de negócios, eventos. Mas nenhuma dessas pessoas me fez sentir como estou me sentindo agora. Camila arqueou uma sobrancelha, tentando disfarçar a surpresa. E como você está se sentindo? Ele a encarou por um segundo a mais do que seria natural. Em casa. Ela engoliu em seco. A resposta não soava como uma tentativa de charme, e sim como algo arrancado de dentro. E era justamente isso que a tornava perigosa. Isso é porque eu sou uma companhia insubstituível, disse, rindo para quebrar o clima. Maurício sorriu, mas não desviou o olhar. Isso é verdade. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era vazio. Era denso, quase palpável. Camila bebeu mais um gole de vinho para se ocupar, mas sentiu o coração acelerar sem motivo aparente.
Ou talvez com todos os motivos possíveis. Você já pensou, ela começou hesitante, se a gente tivesse se conhecido em outro contexto? Não como amigos, mas como duas pessoas que se encontram, sei lá, num jantar às cegas. Maurício inclinou-se um pouco mais para a frente. E você acha que teria dado certo? Ela franziu os lábios pensativa. Talvez não. Talvez você me achasse teimosa demais, e eu acharia você arrogante demais. Talvez a gente nem passasse do segundo encontro. Ele deu uma risada curta. Ou talvez a gente tivesse se beijado no primeiro encontro e nunca mais conseguido se desgrudar. Camila também riu, mas havia nervosismo em seus olhos. Era aquele tipo de riso que servia para esconder o impacto de algo que ecoava fundo demais. Você bebeu demais, ela provocou. Ou bebi o suficiente para ser honesto. A frase caiu entre eles como uma confissão. Ela desviou o olhar para a taça, tentando recuperar o fôlego. Eu não sei o que eu faria se a gente estragasse isso aqui. Essa coisa leve, segura, bonita que a gente tem. Maurício respirou fundo, apoiando o braço no encosto do sofá. Eu também tenho medo, mas ultimamente, o medo de não tentar tem sido maior. Camila ergueu os olhos para ele, e por um instante, viu não apenas o homem milionário, respeitado e seguro de si, mas também o rapaz que, anos atrás, a acompanhava até em casa depois da faculdade, carregando os livros mais pesados só para que ela não se cansasse. O amigo que a escutou em cada decepção amorosa, que riu com ela em noites intermináveis. Mas agora, aquele homem à sua frente já não era só o amigo de sempre. Ele era algo mais. Isso é só o vinho falando, ela disse com a voz baixa. Esse clima de Dia dos Namorados, essa chuva, essa música melosa, é tudo uma armadilha emocional. Maurício riu, inclinado. Pode ser. Mas então me diz, por que você não consegue me encarar agora? Ela mordeu o lábio hesitante antes de erguer os olhos. Porque se eu encarar, eu posso não resistir. Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão devagar até tocar a dela. Foi um gesto leve, mas carregado de eletricidade. Um ponto de contato simples que, no entanto, parecia conter todos os anos de cumplicidade, amizade e algo que, até então, os dois se recusavam a nomear. Eu nunca vi você como uma armadilha, ele disse em tom baixo. Sempre vi você como um refúgio. Camila fechou os olhos por um instante, tentando conter o turbilhão. Talvez a gente esteja à beira de uma bobagem enorme, ou de algo que demorou tempo demais para acontecer. A música mudou para uma melodia ainda mais suave. A chuva apertou contra os vidros, e entre o vinho e as lembranças, os olhos dele se encontraram de novo, carregando a promessa silenciosa de que, a partir dali, nada voltaria a ser como antes. O filme chegava aos créditos finais, mas Camila não lembrava de quase nada do enredo. As imagens corriam pela tela como sombras, sem deixar registro. A mente dela estava ocupada com algo bem mais próximo. Cada movimento de Maurício ao seu lado, cada respiração dele, cada silêncio que parecia mais alto do que a trilha sonora do filme. Ela estava sentada no sofá, os pés descalços sob um cobertor leve, o corpo relaxado em aparência, mas tenso por dentro. Fingir concentração era sua última defesa. Sabia que, se olhasse para ele por tempo demais, perderia o controle da própria vontade. Maurício também permanecia quieto. O braço dele estava apoiado no encosto do sofá, perto demais da cabeça dela, o que a deixava consciente de cada centímetro daquela proximidade. De vez em quando, ele desviava o olhar da televisão e a encarava rápido, como se estivesse travando uma batalha consigo mesmo. Camila percebia, mas fingia não notar. O sofá amplo e confortável naquela noite parecia estreito demais. Quer que eu coloque outro filme? A voz dele quebrou o silêncio, rouca, baixa, como se tivesse medo de interromper algo mais profundo do que o próprio momento. Camila demorou a responder, engolindo em seco. Na verdade, acho que não estou mais prestando atenção. Maurício sorriu de lado. Nem eu. O silêncio voltou, mas dessa vez carregado, denso, cheio de significados ocultos. Era como se o ar entre eles
tivesse se tornado elétrico. Ele virou o rosto devagar até encontrar o olhar dela. E dessa vez, Camila não desviou. Sentiu o coração acelerar tanto que parecia preenchê-la por inteiro. Aquele momento não era fruto do vinho, nem da música de fundo, nem da chuva insistente batendo nos vidros. Era fruto de algo que vinha sendo construído por anos e que enfim se aproximava do ponto de ruptura. Camila, ele murmurou, quase como um pedido. Ela respirou fundo. Se a gente fizer isso, não vai ter volta. Maurício a observou intensamente. E se nunca deveria ter tido um antes? As palavras o aproximaram ainda mais. O gesto foi lento, respeitoso, mas também carregado de determinação. Seus rostos se tocaram de leve, testando limites. Os lábios ficaram a milímetros de distância. Camila fechou os olhos primeiro. Ele cedeu logo depois. E então, finalmente, o beijo aconteceu. Não foi apressado nem explosivo. Foi profundo em silêncio. Um beijo que carregava anos de histórias compartilhadas, madrugadas de confidências, dores divididas, risos espontâneos. Era ao mesmo tempo familiar e inédito, doce e arrebatador. As mãos dele subiram até o rosto dela, descendo pelo pescoço com suavidade. Ela se aproximou instintivamente, como se o corpo tivesse esperado aquele instante por tempo demais. Mas a intensidade durou menos do que o turbilhão que causou. Camila se afastou de repente, ofegante, com os olhos fechados e a respiração descompassada. Isso foi um erro? Sussurrou, sem forças para encará-lo. Maurício também respirava rápido, tentando recuperar o fôlego. Você acha que foi? Ela não respondeu. Levantou-se de súbito e caminhou até a janela. A cidade do lado de fora estava envolta em névoa e chuva fina. As luzes dos postes se misturavam ao vidro molhado, borrando as formas. Era a metáfora perfeita para o que ela sentia. Confusão, desejo e medo embaçados. Isso pode acabar com tudo, Maurício. Com a amizade, com a segurança, com nós. Ele se levantou, aproximando-se, mas mantendo distância suficiente para não pressioná-la. Ou pode ser o começo de tudo. Camila girou nos calcanhares, os olhos marejados. E se for só um momento? E se a gente se machucar? Ele deu um passo firme, a voz carregada de verdade. E se a gente se amar? As palavras ecoaram como uma revelação inevitável. Ela sentiu o nó na garganta. Queria recuar, mas não conseguia. Cada fibra do corpo pedia para se render. Maurício avançou mais um passo. Agora estavam tão próximos que ela podia sentir o calor do corpo dele. Não a tocou, mas a presença era quase sufocante. Eu não quero te perder, Camila, mas pior do que isso seria nunca te viver de verdade. Ela fechou os olhos, cedendo, não por fraqueza, mas por entrega. Quando ele encostou a testa na dela, o gesto foi como um pacto silencioso. Não havia mais necessidade de palavras. E dessa vez, o beijo veio com mais urgência, mais desejo, mais entrega. O sofá ficou para trás. A camisa dele caiu no chão. O relógio deixou de importar. Camila não saberia dizer em que momento o medo virou desejo e o desejo, amor. Só sabia que, naquela noite, atravessava uma fronteira da qual jamais conseguiria, ou sequer queria, voltar. O primeiro feixe de luz atravessava a cortina translúcida quando Camila abriu os olhos. A princípio, não reconheceu o lugar. O colchão era largo demais, os lençóis macios demais, o perfume no ar forte demais para ser o dela. Bastaram alguns segundos para a memória despencar sobre ela como uma avalanche. O vinho, o sofá, os olhares, o beijo e tudo o que veio depois. Virou o rosto e o viu. Maurício ainda dormia, deitado de lado, o braço solto sobre o colchão como se tivesse procurado por ela durante a noite. O rosto relaxado, sereno, parecia quase juvenil, distante do homem seguro que ela conhecia. Camila se permitiu observá-lo em silêncio. Por um instante, quase acreditou que poderia viver aquilo sem medo, mas o pânico veio logo depois como um soco seco. Sentou-se devagar, puxando o lençol contra o corpo como se fosse uma armadura.
Seus olhos percorreram as roupas espalhadas pelo chão, testemunhas mudas daquilo que jamais haviam planejado. A respiração acelerou. O que tinham feito? Como deixaram que a linha fosse cruzada? Com passos curtos foi até o banheiro, ligou a torneira e deixou a água fria correr, molhando o rosto. O reflexo no espelho a encarou com brutalidade. Cabelos desalinhados, olhos vermelhos, marcas leves na pele. Mas o que mais a assustava não era a aparência, e sim a expressão. Vulnerabilidade misturada a algo que não queria admitir em voz alta. Desejo. Voltou ao quarto em silêncio e encontrou Maurício já acordado, sentado na beira da cama. Ele apoiava os cotovelos nos joelhos e passava a mão pelos cabelos, como quem buscava clareza. Ao vê-la, ergueu os olhos. Bom dia, disse, a voz grave e arrastada como se medisse cada sílaba. Camila respondeu num fio de voz. Bom dia. O silêncio que se seguiu era quase físico, uma parede entre eles. Maurício tentou um sorriso frágil, mas desistiu antes que se formasse. Levantou-se, vestiu uma camiseta simples e quebrou a tensão com uma oferta tímida. Vou preparar café. Você aceita? Aceito. Obrigada. Na cozinha, o barulho da cafeteira encheu o vazio. Camila se sentou à bancada, as mãos envolvidas em torno da xícara que ele colocou diante dela. O aroma forte do café misturava-se ao perfume dele que impregnava cada canto da casa. Dormiu bem? Ele perguntou. Dormi, respondeu, evitando encará-lo. Você? Também. As palavras morreram ali. Conversas que normalmente fluíam com naturalidade agora pareciam presas em um labirinto. Camila sabia que deveria dizer algo, qualquer coisa, mas a língua pesava. Poderia admitir que havia amado cada segundo da noite, ou deveria fingir que nada tinha acontecido? Nenhuma dessas opções parecia segura. Então, recorreu ao que sabia fazer melhor: recuar. Eu tenho uma reunião cedo, disse, sem coragem de encarar seus olhos. Era mentira. Nenhum compromisso a esperava naquela manhã, mas precisava de uma desculpa para escapar. Maurício assentiu lentamente, sem questionar. Claro, eu te levo. Não precisa. A resposta veio rápida demais. Vou pedir um carro. Ele ficou em silêncio por um instante, os olhos fixos nela. Era como se quisesse dizer algo mais, mas se conteve. Apenas caminhou até a porta e a abriu para que ela passasse. Camila pegou a bolsa e, antes de sair, murmurou. Obrigada por ontem. Ele a interrompeu firme. Camila. Ela parou hesitante e ergueu os olhos. Eu não me arrependo. A frase caiu sobre ela como um peso doce e insuportável ao mesmo tempo. O coração dela disparou, mas não encontrou resposta. Apenas assentiu, sem conseguir sorrir, e saiu. No elevador, as lágrimas ameaçaram escapar. Respirou fundo, tentando conter. Não era hora de chorar. Ainda não. Lá fora, a cidade seguia indiferente. Pessoas com guarda-chuvas passavam apressadas, carros cruzavam as avenidas encharcadas, vitrines piscavam como se nada tivesse mudado. Mas dentro dela, tudo era diferente. Uma linha invisível havia sido atravessada, e agora não havia volta. Camila encostou-se no banco do carro que pediu, o olhar perdido na janela molhada. O coração oscilava entre lembranças da noite e o medo do que viria. Amor e amizade nunca mais seriam sinônimos. 2 dias haviam se passado desde a manhã em que Camila deixou o apartamento de Maurício. 2 dias em que o celular dela vibrou incessantemente. Ligações não atendidas, mensagens não lidas, áudios ignorados. Ele insistia, mas com cuidado, nunca exagerado, nunca sufocante, como se soubesse que qualquer passo em falso poderia afastá-la ainda mais. E a cada notificação silenciada, Camila sentia o coração se apertar. No 3º dia, a desculpa do trabalho já não fazia sentido. O ritmo da editora era tranquilo. Nenhuma demanda urgente a obrigava a ficar até tarde. Mesmo assim, ela permanecia horas a fio diante do computador,
mergulhando em relatórios irrelevantes, revisando contratos que poderiam esperar, reorganizando pastas digitais que já estavam em ordem. Era a fuga perfeita, ocupar-se para não pensar. Mas pensar era inevitável. Sozinha em seu pequeno apartamento, cercada por pilhas de livros e papéis, Camila encarava o celular apoiado sobre a mesa. O nome de Maurício piscava na tela pela 4ª vez naquele dia. Seu dedo pairou sobre o botão de atender, mas a coragem a abandonou. Deixou o aparelho vibrar até parar, suspirando fundo. O que diria, afinal? Que havia amado cada segundo da noite juntos? Ou que estava apavorada com a ideia de perder a amizade mais importante da vida? Nenhuma resposta parecia segura. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maurício tentava se concentrar em seu escritório no alto da torre corporativa. A maquete de um novo projeto estava diante dele, impecável, mas seus olhos a atravessavam sem enxergar nada. Estava acostumado a controlar reuniões, investidores, negociações milionárias, mas agora, diante de uma única mulher, era apenas um homem vulnerável, inseguro, com medo de não saber o que fazer. A porta se abriu sem aviso e uma voz familiar ecoou. "Você tá horrível." Era Marcela, sua irmã mais nova, carregando 2 sacolas de comida japonesa. Como sempre, entrava sem bater. "Vim salvar você antes que morra de fome", disse, largando os recipientes sobre a mesa. Maurício forçou um sorriso. "Obrigado, mas não estou com fome." "Mentira. Você sempre tem fome." Ela se acomodou na cadeira em frente, cruzando os braços. "Então, vai me dizer ou eu vou ter que adivinhar? Porque está escrito na sua cara que o problema não é trabalho." Ele recostou-se na poltrona, esfregando o rosto com as mãos. "É a Camila." Os olhos de Marcela brilharam de curiosidade. "A Camila? A sua Camila? Não é minha." Ele suspirou. "Pelo menos, ainda não." "O que aconteceu?" perguntou, inclinando-se para a frente. Maurício hesitou, mas cedeu. "A gente passou do limite. E agora ela sumiu. Tá me evitando." A irmã ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Você finalmente fez alguma coisa, então?" "Não planejei." Ele olhou pela janela, a cidade iluminada se espalhando como um tabuleiro de luzes. Simplesmente aconteceu. E foi real. Só que ela não quer lidar com isso. Acho que tá com medo. E eu também. Medo de quê? De arruinar tudo. De perder a única pessoa que sempre esteve comigo sem querer nada em troca. Marcela sorriu de leve. "Talvez seja justamente por isso que valha a pena. Vocês já têm o mais difícil. Confiança. O resto é só coragem." Maurício ficou em silêncio, refletindo. A irmã sempre fora prática, mas suas palavras ecoavam como verdades incômodas. Talvez ele estivesse esperando demais que o destino resolvesse sozinho. Enquanto isso, Camila caminhava pela rua depois do expediente, tentando se distrair. A cidade ainda exibia cartazes da semana do Dia dos Namorados. Corações vermelhos, casais sorridentes, promessas de amor eterno estampavam vitrines e anúncios. Tudo parecia zombar dela. Parou diante de uma banca de revistas. Uma capa chamou sua atenção. Maurício, em destaque de terno impecável, a manchete em letras grandes. O homem que transforma concreto em arte. O coração dela apertou. Ele parecia tão distante naquela imagem, tão inatingível, tão diferente do homem que ria das piadas ruins dela e dividia pizza sentado no chão. Os olhos de Camila marejaram, porque naquele instante ela não pôde mais negar. Sentia falta dele, não apenas do amigo que sempre esteve ao lado, mas do homem que a beijara, que a tocara, que dissera com firmeza: "Eu não me arrependo." Fechou os olhos por um momento, respirando fundo. O medo ainda era maior que a coragem, mas a chama já estava acesa, e por mais que tentasse apagá-la, era impossível ignorar. A dúvida já não era se ela queria Maurício, era quando teria coragem de admitir isso. O salão da editora estava iluminado em tons dourados, com lustres imponentes refletindo no piso de mármore polido. Era noite de coquetel para o lançamento de novos títulos,
e Camila, como gerente de marketing, precisava estar presente. Vestira um vestido verde escuro que realçava sua silhueta, discreto, mas elegante, e deixara os cabelos soltos, caindo em ondas sobre os ombros. Os brincos delicados reluziam sob a luz. Ela não havia planejado ser notada, mas naquela noite estava especialmente radiante. Ao seu lado, Lucas, o novo redator da equipe, falava sem parar. Jovem, espirituoso, parecia ter um talento especial para arrancar risadas. Camila se permitiu sorrir algumas vezes. Talvez fosse apenas cortesia, talvez uma tentativa de provar a si mesma que estava bem. Mas cada sorriso parecia mais leve do que ela gostaria de admitir. O que ela não esperava era encontrá-lo ali. Maurício. Ele havia sido convidado pela diretoria da editora como investidor do novo setor gráfico. Relutara em comparecer, mas no último minuto decidiu ir, movido por um impulso que não soube nomear. O que não esperava era vê-la daquele jeito, linda, rindo ao lado de outro homem. O impacto foi imediato. Maurício, acostumado a dominar qualquer ambiente, sentiu o chão vacilar. Cada gesto de Lucas, a mão no braço dela, o olhar próximo demais, a intimidade improvisada, parecia cutucar algo nele que não sabia controlar. Um calor estranho subiu-lhe ao peito. Ciúme, simples, cru, inesperado. Ele tentou disfarçar. Cumprimentou editores, apertou mãos, trocou palavras formais, mas seus olhos insistiam em voltar para ela. Era como se todo o salão estivesse embaçado, e a única imagem nítida fosse Camila ao lado de outro homem. E Camila também o viu. Seu coração disparou no mesmo instante. A taça quase escorregou de sua mão quando seus olhos encontraram os dele. Não estava preparada para vê-lo ali, tão de repente, tão perto. O olhar de Maurício era firme, mas por trás da neutralidade havia algo em brasa. Dor, orgulho, desejo. Um misto que a deixou sem ar. Lucas, alheio ao peso daquela troca, aproximou-se ainda mais, murmurando uma piada no ouvido dela. Camila riu. Riu porque não soube o que fazer, e ao rir viu o semblante de Maurício endurecer. Ele virou as costas e saiu sem dizer nada. O riso dela morreu nos lábios. Lucas perguntou se estava tudo bem, mas Camila apenas assentiu, fingindo tranquilidade. Por dentro estava em caos. Sentia que cada movimento seu havia sido observado, pesado, mal interpretado. O ar no salão parecia denso demais. No corredor de saída, Maurício andava rápido, as mãos fechadas em punhos discretos. A imagem dela rindo ao lado de outro homem queimava em sua mente. Ele se perguntava se havia sido ingênuo. Será que, para Camila, aquela noite entre eles não passara de um deslize? O orgulho do empresário queria acreditar nisso. Mas o homem que a amava não conseguia aceitar. Mais tarde, já sozinha em um canto mais reservado do salão, Camila pegou o celular. O coração ainda acelerado, a mente repetindo o olhar dele antes de sair. Abriu a tela. Uma nova mensagem piscava. Era dele. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu. Eu não consigo fingir que foi só uma noite. Camila leu e releu. As mãos tremiam levemente. Era a primeira vez que ele colocava em palavras aquilo que os dois vinham evitando. Não havia mais como recuar. Encostada contra a parede, fechou os olhos. As vozes, os brindes, a música ao redor desapareceram. Restavam apenas aquelas palavras, martelando. Parte dela queria correr para os braços dele naquele instante. Outra parte queria apagar a mensagem, fingir que nunca tinha visto. Mas já era tarde. A verdade estava ali, escancarada. O pacto inocente de amizade tinha se transformado em algo muito maior, e agora eles não tinham mais para onde fugir. Camila não dormiu naquela noite. Virava-se na cama, os olhos fixos no teto, o celular sobre a mesa de cabeceira iluminando o quarto escuro. A mensagem de Maurício ecoava como uma sirene em sua mente. Eu não consigo fingir que foi só uma noite. Ela chegou a digitar respostas, mas apagava antes de enviar. As palavras pareciam pequenas demais para caber no que sentia. Até que pouco antes do amanhecer, tomou uma decisão. Precisava encará-lo. Não havia mais espaço para fuga.
No fim da tarde, estacionou diante do edifício dele. As mãos suavam sobre o volante, o coração descompassado. Subiu no elevador como quem caminha para um destino inevitável. Ao tocar a campainha, teve a sensação de que não abria apenas a porta de um apartamento, mas também de uma vida nova, ou de uma ruptura definitiva. Maurício atendeu quase de imediato. O rosto denunciava noites mal dormidas, mas o olhar era firme. Ele se afastou em silêncio para deixá-la entrar. Camila atravessou o hall conhecido, mas tudo parecia diferente. As plantas alinhadas, as estantes repletas de livros e maquetes, a iluminação suave. Nada havia mudado, mas o peso que pairava no ar tornava o ambiente estranho, quase sufocante. "Você veio", ele disse fechando a porta. A voz era grave, carregada. "A gente precisa falar", respondeu ela firme, embora a garganta ardesse. Na sala, Camila permaneceu de pé, enquanto ele se recostava no sofá, os cotovelos apoiados nos joelhos. O silêncio que se seguiu foi sufocante, até que ela, com a voz trêmula, começou: "Você me manda aquela mensagem e espera o quê? Que eu simplesmente diga: sim, vamos assumir que estamos juntos. Como se fosse fácil?" Maurício ergueu os olhos para ela. "Eu não espero facilidade. Eu só não consigo mais fingir." "Fingir?" Ela soltou uma risada amarga. "Você é o homem mais controlado que eu conheço. Sempre sabe o que dizer, como agir. E agora vem me dizer que está perdido." Ele respirou fundo, como se a verdade lhe queimasse por dentro. "Porque com você eu sempre estive perdido, Camila. Eu posso erguer um prédio inteiro no centro da cidade, mas nunca consegui erguer uma barreira contra o que sinto quando estou ao seu lado." Camila fechou os olhos, lágrimas ameaçando cair. "Você não entende. Eu tenho medo." "Medo de quê?" "De estragar tudo." A voz dela quebrou. "E se a gente tentar e não funcionar? Eu perco o meu melhor amigo, eu perco você." Maurício se levantou devagar, aproximando-se dela, mas sem tocá-la. "E se não for assim? E se a gente descobrir que sempre foi isso, o tempo todo?" Ela balançou a cabeça, desesperada. "Você é milionário, Maurício. Vive em um mundo que não é o meu. Eu sou só eu. E você poderia ter quem quisesse." Ele sorriu, mas sem alegria. "Você ainda não entendeu, né? Eu já poderia ter tido quem quisesse, mas eu não quero qualquer uma. Eu quero você." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração pesada dos dois. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. "Eu não sei se consigo." Maurício deu mais um passo, a poucos centímetros dela agora. Suas mãos ergueram-se devagar até segurarem o rosto dela, obrigando-a a encará-lo. "Eu também tenho medo. Mas sabe qual é o maior? Passar o resto da vida ao seu lado como amigo, sem nunca poder te chamar de amor." O peito dela ardia, o coração em disparada. Não havia como fugir daquilo. A voz falhou, respirou fundo, tentando encontrar coragem. "Eu também sinto. Sinto tanto que me assusta." Maurício encostou a testa na dela, os olhos úmidos mas firmes. "Então deixa de fugir. Eu te amo, Camila. Não desde aquela noite, nem desde aquele beijo. Eu amo você desde sempre, em silêncio." As lágrimas dela caíram de vez, mas um sorriso nasceu no rosto molhado. "Eu também te amo, Maurício. Só demorei para aceitar." Ele a beijou. Um beijo que não era mais de hesitação, mas de entrega plena. Não havia mais pactos de amizade, apenas a verdade enfim dita. E naquela sala, entre lágrimas e beijos, entenderam que o que temiam perder não havia acabado. A amizade não fora destruída, apenas se transformara em algo maior, mais forte, mais verdadeiro. Os dias que se seguiram à confissão foram diferentes. A tensão não havia desaparecido por completo, mas havia um alívio evidente, como se um nó antigo tivesse sido finalmente desfeito. Não havia mais silêncio sufocante, nem mensagens ignoradas. Eles voltaram a se falar, mas agora cada palavra tinha um peso novo, cada olhar trazia uma promessa implícita. Na sexta-feira, Maurício mandou uma mensagem curta. Hoje, às 20 horas,
o mesmo restaurante daquela primeira noite. Me encontra lá. Camila leu e releu, com o coração acelerado. A memória daquela noite, de pacto, voltou com força, mas agora o convite carregava outro significado. Escolheu um vestido azul marinho simples, leve, que deixava os ombros à mostra. Não se preocupou em parecer perfeita. Pela primeira vez, não sentia que precisava provar nada. Ele já a via inteira como era. O restaurante estava mais movimentado do que na primeira vez. Velas acesas, mesas ocupadas por casais em encontros românticos, garçons apressados com bandejas. Ainda assim, quando se sentaram à mesma mesa de antes, Camila teve a impressão de que o mundo ao redor desaparecia. Os olhos de Maurício estavam fixos nela, intensos, cheios de um afeto que não tentava mais esconder. É estranho estar aqui de novo, disse ela, mexendo distraidamente no guardanapo. Parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo, parece uma vida inteira atrás. Ontem a gente ainda estava se escondendo, ele respondeu com um sorriso suave. Hoje não precisamos mais. Camila suspirou, e a expressão séria voltou ao seu rosto. Maurício, eu ainda tenho medo. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela. Eu também. O medo não some, Camila, mas ele só prova que vale a pena. Os olhos dela marejaram, mas o sorriso nasceu mesmo assim. E se a gente errar? Então a gente aprende, juntos. O coração dela disparou com a simplicidade da resposta. Era isso. Eles poderiam não ter todas as garantias, mas tinham a disposição de tentar. Então você quer isso? Ela perguntou hesitante. Quer nós dois? Mais do que qualquer coisa. A voz dele não tinha sombra de dúvida. Eu quero acordar todos os dias sabendo que não sou apenas seu melhor amigo, mas o homem que você escolheu amar. As lágrimas escaparam, e ela riu ao mesmo tempo em que chorava. Eu passei tanto tempo com medo de perder você. E agora percebo que o maior risco seria nunca ter tentado. Maurício beijou a mão dela com ternura. Então, não vamos perder tempo. O jantar seguiu mais leve. Conversaram sobre livros, lembranças da faculdade, planos para o futuro. Cada riso, cada confidência, parecia reforçar a certeza de que estavam no caminho certo. Quando saíram, a noite estava morna, a cidade iluminada, refletindo nas ruas molhadas pela chuva recente. Caminharam de mãos dadas até o carro, e quando pararam diante do prédio dela, Camila segurou a mão dele com força. Eu não quero mais te perder. A voz dela saiu firme, ainda embargada. Maurício acariciou seu rosto com carinho. Você nunca vai. Beijaram-se ali sob a marquise iluminada, ignorando o movimento da rua. E naquele beijo não havia mais dúvida, nem resistência, apenas a escolha clara de amar. Naquela noite, dormiram juntos outra vez. Mas diferente da primeira. Não havia hesitação, nem silêncio desconfortável pela manhã. Havia paz, havia riso, havia a sensação de que o medo ainda existiria, mas não seria mais um obstáculo. Camila adormeceu com a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo o compasso estável do coração. E pensou, antes de fechar os olhos, o pacto tinha terminado. Agora era amor. De verdade. 1 ano havia se passado desde aquela noite em que Camila e Maurício fizeram um pacto para não enfrentarem o Dia dos Namorados sozinhos. Muitas coisas mudaram desde então. As prioridades, as certezas, até os silêncios entre eles. Mas o essencial permanecia igual. A amizade sólida que os sustentou durante anos não havia desaparecido. Apenas se transformara em algo maior, mais íntimo, mais profundo. Naquela nova noite de 12 de junho, eles decidiram não procurar restaurantes lotados, nem criar cenas cinematográficas. Não havia flores exageradas, nem caixas de presentes embrulhadas em fitas. Escolheram a simplicidade de casa, porque descobriram que o que realmente importava não era o cenário, mas a presença um do outro. Camila estava na cozinha, descalça, usando um vestido leve de algodão que balançava suavemente quando ela se movimentava. Cortava tomates em rodelas, cantarolando uma música qualquer, distraída. A faca ritmava contra a tábua, o cheiro fresco dos temperos preenchia o ar,
e havia paz naquele gesto cotidiano. Maurício, sentado à mesa, a observava com um sorriso calmo nos lábios. Já havia jantado em restaurantes renomados, provado pratos assinados por chefes famosos, brindado em salões elegantes, mas nada se comparava à cena diante dele. A mulher que amava preparando algo simples, sem pressa, como se o mundo inteiro estivesse suspenso só para eles. "Você cozinha com mais graça do que eu", comentou divertido. Camila riu. "Claro, você só sabe aquecer lasanha congelada." "Ei, injustiça." Ele fingiu indignação. "Eu já evoluí. Sei fritar ovos agora." Ela gargalhou alto e o som encheu o ambiente. Maurício levantou-se, foi até ela e a abraçou por trás, envolvendo a cintura com firmeza. O calor do corpo dele se espalhou pelo dela, que suspirou e apoiou a cabeça em seu ombro. "Lembra do ano passado?" Ela perguntou, a voz suave. "A gente aqui, nesse mesmo apartamento, tentando fingir que era só mais uma noite qualquer." "Como eu poderia esquecer?" murmurou, beijando de leve o pescoço dela. "Foi a noite mais confusa e a mais verdadeira da minha vida." Camila se virou nos braços dele, encarando-o. Seus olhos estavam marejados, mas o sorriso iluminava o rosto. "Eu tinha tanto medo, Maurício. Achei que ia te perder." Ele passou o polegar pelo rosto dela, afastando um fio de cabelo rebelde. "E eu só tinha medo de nunca te ter de verdade." O coração dela disparou. Era impressionante como, mesmo depois de tudo, aquelas palavras ainda a tocavam como se fosse a primeira vez. Maurício então se afastou um pouco, caminhou até a estante e voltou com uma pequena caixinha de veludo nas mãos. Camila arregalou os olhos, surpresa. "Maurício..." Ele abriu a caixinha. Dentro havia 2 anéis de prata, simples, mas elegantes. Gravados na parte interna, traziam uma frase curta: "Nosso pacto, nossa escolha." "Não é um pedido de casamento. Ainda não." Sua voz saiu firme, mas cheia de emoção. "É só uma lembrança. Naquele dia a gente fez um pacto meio de brincadeira. Hoje eu quero transformar em algo real. Não como uma data marcada, não como um acaso, mas como uma escolha. Todos os dias." As lágrimas subiram aos olhos dela, que pegou o anel com as mãos trêmulas. "Eu escolho você, Maurício. Com todas as minhas inseguranças, com todos os meus defeitos. Porque no fim, é com você que eu quero rir, chorar, brigar por causa da pizza, dividir silêncios. É com você que eu quero viver tudo." Ele colocou o outro anel no próprio dedo, depois segurou a mão dela e a beijou com ternura. "Então somos 2. Depois do jantar, foram para a varanda. A noite estava fria, mas o céu aberto revelava estrelas cintilantes, como testemunhas silenciosas. Sentaram-se lado a lado, enrolados em um único cobertor, as pernas encostadas, os ombros unidos. Camila apoiou a cabeça no ombro dele. "Acho que esse é o melhor dia dos namorados da minha vida." Maurício sorriu, beijando os cabelos dela. "Porque não é só uma data. É a nossa história." Ela ergueu os olhos para ele, os lábios curvados em ternura. "O nosso próprio dia dos namorados." O beijo que se seguiu não foi apressado nem urgente. Foi suave, sem medo, cheio de certezas. Um beijo que dizia o que as palavras já não precisavam repetir. O amor deles não tinha nascido de um acaso, mas de uma escolha consciente, madura, renovada todos os dias. Ali, sob o céu estrelado, Camila e Maurício brindaram não ao pacto que começou tudo, mas à decisão que os mantinha juntos. Amar um ao outro, sempre. Como melhores amigos, como cúmplices, como parceiros, e agora como amores para a vida inteira. No fim, Camila e Maurício nos lembram que o amor verdadeiro nem sempre começa com fogos de artifício. Às vezes, nasce no silêncio de uma amizade, na cumplicidade dos gestos mais simples, no pacto feito para fugir da solidão, e que acaba transformando tudo. O medo esteve presente, a dúvida também, mas foi a coragem de se encarar sem máscaras que abriu espaço para um amor maior do que qualquer promessa de um dia. Porque amar não é esperar o destino decidir, mas escolher, todos os dias, a mesma pessoa.
E quando a amizade se transforma em amor, não é o fim de uma história, mas o começo de uma vida inteira de descobertas. Camila e Maurício descobriram isso. E ao escolherem um ao outro, provaram que as melhores histórias não são aquelas que simplesmente acontecem, mas as que são vividas de propósito. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.